Bom dia. Chegamos ao período mais importante da história de Israel, né? Importante para o cristianismo, que é o Novo Testamento. Gente, o mundo do Novo Testamento é muito legal também conhecer. E vamos conhecer um pouco da vida de Jesus. Vamos conhecer um pouco da vida do Messias que veio. E vamos ver quem realmente Jesus era, né? Primeira coisa. Jesus, ele veio por ordem do Pai, né? A Bíblia vai dizer em Mateus ali, bem no início do Evangelho de Mateus, que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Sua mãe estava prometida um casamento a José, mas antes que se unissem, achou ser grávida pelo Espírito Santo. Então, gente, lá em Lucas também tem um complemento muito interessante que afasta o nascimento de Jesus, né? Aqui. Que o nascimento de Jesus vai ser predito, né? E diz assim: no sexto mês, Deus enviou o seu anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado de José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, onde aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então, gente, o anjo vai entregar uma mensagem para ela, dizendo o seguinte: você dará à luz a um filho, esse filho será o Filho de Deus. Gente, Jesus nasceu de forma milagrosa, pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era, vamos dizer assim, a mesma natureza, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Isso tem que ficar claro na mente de vocês. Quando Jesus vem, gente, na época dele, né? Esse é o último vídeo da história de Israel que eu vou filmar. Por isso vai ser um pouquinho longo. O Senhor Jesus veio numa época em que os romanos dominavam o povo de Israel. Os romanos dominavam as nações. O Império Romano foi o império que mais durou na história. E o Império Romano ele tinha uma política bem interessante, né? Que naquela época de Jesus, né? As pessoas que eram contra o Império Romano faziam rebeliões, faziam coisas que contra o Império Romano, as pessoas eram crucificadas. Então a crucificação veio na época de Jesus, gente, tá? Na época de Jesus, muitas pessoas eram crucificadas. Muitas pessoas eram crucificadas porque por causa do desafio Império Romano. E uma das coisas que o Império Romano tinha essa política, né? Esses crucificados não tinham, mas vocês que não desse aqui. Os crucificados não tinham, crucificados, né? Não tinham direito a um sepultamento digno. Seu corpo era jogado ao relento. Então, quando Jesus vem, ele vem numa época certa. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, né? Que o povo de Deus, né? Que o Jesus veio num momento oportuno, na época oportuna. Na época de Jesus, gente, quando Jesus iniciou seu ministério, a primeira coisa, João Batista iniciou seu ministério de batismo, né? Então, o batismo veio com João Batista. João Batista, ele pregava o arrependimento, batismo de arrependimento. As pessoas vinham até ele para ser batizadas e confessação aos seus pecados. Então Deus enviou um profeta depois de 400 anos de silêncio profético, né? O último profeta foi Malaquias. Então João Batista veio numa época propícia mesmo, né? Ele morreu nas mãos de Herodes Antipas, por ter denunciado o adultério com Herodias. Herodias queria matá-lo
por denunciar o pecado do rei Antipas, né? Com ela, né? Vamos dizer assim. E João Batista pegou o impedimento. Quando Jesus vem, quando essa mulher com 39 anos de idade, na época 39 anos da idade de Rabi, Jesus vem e ser batizado por João Batista para não dar o exemplo. E veio uma voz do céu que diz: Este é o meu filho amado, a quem me compraz. Jesus é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, né? Trindade. E Jesus, ele vem para poder nos salvar, gente. Isso que é importante, né? No aniversário dele, ele foi caluniado, ele foi desprezado, ele foi pelo próprio povo dele, né? Uma revelação que eles tinham, o Messias, de perto, eles recusaram. Então, o povo de Israel recusou o Messias verdadeiro, que era Jesus. Então, o Senhor Jesus, gente, passou por muita coisa no ministério dele. Ele passou por difamações, passou por um monte de coisa. Ele expulsou demônios, curou os enfermos, tudo pelo poder do Espírito Santo. Até 38 eu vou dizer o seguinte, que assim como Jesus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder para libertar do primeiro do diabo. Então Jesus enfrentou o maior ser maligno da história, gente. Satanás. Ele é um ser real. Ele é um ser que destrói vidas. Ele vem para matar, roubar, destruir. Por isso eu falo o seguinte, que Satanás ele vem para destruir vidas. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus conseguiu acabar com ele, gente. Jesus conseguiu acabar com seu adversário. Quando Jesus é crucificado na cruz do Calvário, ele consegue vencer o diabo. O diabo é vencido, a morte é vencida. A Bíblia diz lá que o descendente da mulher pesará na sua cabeça pelo calcanhar. Uma palavra para Satanás naquela época. Que se cumpriu em Jesus. Então, gente, Jesus venceu Satanás e seus demônios. Ele venceu. Mas Jesus libertou muitos demoniados. Jesus usou muitas curas. Deu pregações, gente, que até hoje tem influência na igreja. Uma das doutrinas dele, que Jesus ensinou, foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso fica para outro dia. Então, gente, ele vai falar, Jesus vai ensinar muitas coisas pra gente. Ele vai chamar Deus de Pai. A gente pode chamar Deus de Pai hoje, sabe por quê? Porque Jesus um dia morreu na cruz por nós e nos deu uma filiação de filhos adotados por Deus. Então, gente, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio para nos salvar. Crucificação, Jesus não foi morto por religiosos. Jesus não foi morto porque Jesus não tinha um motivo político naquela época, né? Porque Jesus era uma ameaça política, social, econômica e até religiosa. Então eles tinham que se livrar de Jesus porque Jesus era uma ameaça para eles, né? Pessoas de Zeus, principalmente. Na época do Novo Testamento, vamos observar que havia vários ramos do judaísmo. Eram os essênios, que viviam no deserto. Eram havia muitos grupos do judaísmo, né? Um deles eram os essênios. Os essênios, os fariseus, os saduceus. Várias linhas de pensamento do judaísmo, do ramo do judaísmo, que tinha um poder político na época. Então Jesus desafiou esses homens. O ministério de Jesus desafiou esses homens. Então eles tinham um importante político na época. Por quê? Eles faziam um contato com o Império Romano e faziam um acordo com o Império Romano. Um deles era saduceus, né? Faziam um acordo com o Império Romano. Provavelmente fazia acordo com o Império Romano. Por quê? O Sinédrio e o Império Romano estavam ligados. Então, na época de Jesus, havia isso, né? Os homens, Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é o pecado mesmo, né? E o povo de Israel recusou o Messias, gente. Eles recusaram o Messias verdadeiro, que era Jesus, né? Jesus já veio
Só que tem uma coisa, ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá lá no céu, gente. Ele é direito de Deus. Então, ele é rei. O rei prometido por Deus a Davi. Então, quando eu repeti o lançamento, quando Davi... Deus fala muito pra mostrar Davi, né? Que eu comecei a ver na sua linhagem. E eu sou descendente de Davi. Uma das coisas que Deus ele fez com Jesus, né? Ele se como segunda pessoa da Trindade. Ele conseguiu obedecer completamente a Deus, sem a questionar. Então Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele veio 100% homem, 100% Deus. Vamos lembrar disso na sistemática, quando a gente entrar na teologia sistemática aqui no canal. Mas como não pode ser 100% homem e 100% Deus? Paradoxo. Então Jesus, ele veio para poder nos resgatar do pecado, para tirar o poder do pecado da nossa vida. O Novo Testamento, gente, é um período muito importante para a história da igreja, né? Porque a igreja vai surgir no Novo Testamento. Quando Jesus ascende aos céus, ele vê o Espírito Santo, em nome do Pai. Ele fala isso em João 14. Ele fala: quando o Espírito da verdade vier sobre vocês. Então, ele só para o Espírito Santo e os seus discípulos. Surge a igreja. Quando surge a igreja, a gente vai observar que a igreja, o novo povo de Deus, gente. Deus surgiu de novo povo através dos apóstolos. Eles ensinavam doutrinas, eles ensinavam tudo que Jesus ensinou, eles ensinavam. Ainda mais, né? Surgiu o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo foi um apóstolo bem influente naquela época, porque ele se converteu ao cristianismo, né? E ele conseguiu conquistar o mundo helênico, o mundo dos gentios, no evangelho. Então, a história da igreja é importante você saber disso. O livro de Atos conta a história da igreja. Então, isso é importante saber. O discípulos de Jesus morreram martirizados. Menos João, que morreu de velhice. Então, isso é importante vocês saberem, né? Então, Jesus, ele veio já, né? Então, ele já veio com essa incumbência de morrer já, porque quando Jesus aparece presente, incenso ou do mirra porque vai morrer. Então, Jesus, ele veio para isso. Essa coisa do Novo Testamento. Deus abençoe.